Eu julgo que a OAB, ao convidar-me para esta palestra hoje, terá tido uma intuição particularmente feliz, porque o santo padroeiro de hoje é Santa Rita de Cássia, advogada das causas impossíveis. Ora bem, o Tribunal Constitucional Internacional é, provavelmente, pelo menos para muita gente, uma causa impossível. E contudo, como muitas outras causas impossíveis, como o Tribunal Penal Internacional, como as Nações Unidas, como na Europa, a União Europeia, como o euro, embora não muito bem sucedido nos últimos tempos, tudo isso eram coisas impossíveis e que, como alguém disse, não se sabia que eram impossíveis e por isso foram feitas. O rol das coisas impossíveis, sobretudo ao nível das realizações humanas, é um rol imensíssimo. Isto não é evidentemente uma defesa do voluntarismo, porque muitas coisas a prudência aconselharia a que não fossem feitas, mas neste caso é uma ideia que, devo dizer, me apanhou, não digo numa estrada de Damasco, embora eu me chame Paulo, mas que me apanhou assim a meio do meu caminho. Eu achei que realmente me parecia ser uma ideia muito interessante. A ideia, imaginem, parte de alguém que não é jurista. A primeira pessoa que terá pensado nesta solução, a criação de um tribunal constitucional ao nível internacional, é um médico, um professor de medicina, de nacionalidade tunisina, que vive as agruras do fechamento político no seu país, que vive, no fundo, aquela situação terrível da Tunísia ter eleições daquelas que são ganhas por 99,9%, as instituições fechadas, a impossibilidade de recurso para tribunais que repetidamente fazem aquilo que parece agradar ao poder político. E Moncef Mazzourki, que viria a ser depois da abertura da Tunísia eleito o primeiro presidente da República da Tunísia e que saiu do cargo por eleições, ainda não há muito tempo, que saiu tranquilamente, com fair play, do cargo por eleições livres, Moncef Mazzourki, que tive a honra de conhecer, personalidade absolutamente notável, Moncef Mazzourki, exilado em França, professor de medicina em França, um dia escreve um artigo para um jornal francês, no fundo, avançando esta possibilidade. Ou seja, há situações em que os Estados nacionais não dão resposta democrática e é necessário saltar uma jurisdição. E, portanto, aquilo a que no século XVII autores conhecidos na filosofia política, como Hume e Locke diziam, bom, a solução é o recurso para o céu. Bom, mas antes de se recorrer para o céu, e é um recurso que corre o risco de ser um pouco demorado, depende da nossa longevidade, não é? Antes do recurso para o céu, talvez aqui na Terra, possa existir alguma entidade acima dos Estados que nos possa valer. E é realmente essa a ideia do Tribunal Constitucional Internacional. É evidente que essa ideia tem imensas dificuldades de variadíssima ordem. Há, desde logo, um conjunto de resistências psicológicas. Eu, em junho, vou desenvolver a minha palestra em junho em Marrocos. Vai ser precisamente sobre as resistências psicológicas, sobretudo derivadas de ideias erróneas relativamente ao que é soberania, que curiosamente já tinham sido detectadas por grandes autores, como esse grande internacionalista que foi Brierley,
britânico, que viram bem que aquilo que corre muitas vezes como sendo soberania não é aquilo que Jean Bodin, os 6 livros da República, Jean Bodin, tido por pai do conceito da soberania, não é aquilo que Jean Bodin tinha pensado. Aliás, é frequente que estes conceitos, que são cunhados num determinado contexto e com um determinado recorte, acabem por ser subvertidos conforme a casa deste ou daquele assim o requeira. Mas deixem-me fazer um pequenino exercício convosco. Aqui há talvez 20 anos abriu em Espanha, em Oñati, numa velha universidade que estava desativada, Universidade do século XVI, abriu o Instituto de Sociologia Jurídica, que alguns conhecerão. Abriu sob a direção de um grande sociólogo francês, André Jean Arnaud, aliás, casado com uma brasileira, também jurista, Wanda Capeller. E, muito simpaticamente, ambos receberam-me no Instituto. E estive também na passagem do testemunho. É sempre muito bonito, e relembrando a palestra de hoje de manhã, do professor Elcio Dallari, quando as democracias são capazes de passar o testemunho, quando Monsef Mazurki passa o seu lugar sem dificuldade, quando André Jean Arnaud passa o lugar ao seu sucessor. O sucessor de André Jean Arnaud em Oñati foi um finlandês, Paavo Uusitalo. Eu tive o gosto de conhecer Paavo Uusitalo e provavelmente só por isso, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade mundial que, apesar de todos os efeitos da globalização, no domínio do direito ainda há uma circulação muito deficiente de determinadas ideias e determinada produção científica. Então, se eu não tivesse estado em Oñati, reparem o fascinante que é o ter estado naquele lugar, àquela hora, que me permitiu conhecer Paavo Uusitalo, que é um sociólogo do direito finlandês, escreveu uma tese sobre a última profissão livre no mundo. Qual será a última profissão livre no mundo? Carlo Ginzburg, um italiano bem conhecido aqui no Brasil, tem um livro muito interessante chamado qualquer coisa como O Queijo e os Vermes, que é um livro sobre a Inquisição e um moleiro que seria, lá está, uma profissão livre. Os moleiros seriam uma profissão livre. E por isso o pobre do moleiro, tratado por Carlo Ginzburg, acabou por ter um mau caminho e um mau fim. Mas não é de moleiros que trata a tese de Paavo Uusitalo, é de taxistas. Os taxistas seriam a última profissão livre. Porquê? Porque são pessoas que, mesmo que tenham um empregador, não estão permanentemente sob a direção desse empregador, têm bastante liberdade, apesar de tudo, na escolha dos trajetos, embora cada vez mais perguntem ao cliente por onde é que ele quer ir. Enfim, são pessoas que conversam durante todo o dia e, portanto, exercem liberdade de pensamento, de crítica, de reflexão, etc, etc. E então eu tenho feito um trabalho recentemente, sempre que posso, de perguntar aos taxistas. Perguntar coisas aos taxistas. Não sei se têm essa experiência. Os taxistas têm uma mentalidade muito curiosa. São normalmente muito críticos. São mais ou menos sempre críticos de todas as situações políticas. E então perguntaram a um taxista pelo Tribunal Constitucional Internacional. É muito divertido. Pergunta-se ao taxista, Tribunal Constitucional Internacional, e ele diz, mas mais um tribunal? Mais um tribunal para demorar mais tempo nas nossas pretensões, nas nossas querelas?
mais um tribunal para alimentar mais magistrados, mais advogados, mais promotores, mais um tribunal para ser pago pelos nossos impostos. Enfim, os taxistas não aprovam muito o Tribunal Constitucional Internacional. E se consegue ir um pouquinho mais fundo da questão com o taxista, portanto, depois desta barreira, mais burocracia, mais dinheiro, etc., se vai um pouquinho mais fundo, ele diz, internacional ainda por cima, para haver mais viagens, mais ajudas de custo, mais viagens, e vai-se um pouquinho mais fundo ainda, e Tribunal Constitucional Internacional. E se o taxista for assim um pouquinho letrado, ele então vai voltar à questão da soberania. Mas o que é para nós ficarmos a não mandar na nossa terra? Para ser uns juízes lá não sei onde, que vão decidir das coisas que nós aqui devíamos decidir? Portanto, de facto, essa sensitiva da opinião pública por todo o mundo, estudada pelo sociólogo Pavlo Zitalo, não seria muito favorável ao Tribunal Constitucional Internacional. Isto significa que é preciso ter, enfim, as pessoas que resolveram abraçar este projeto precisam de ter muita prudência, muita humildade, muita capacidade de ouvir as objeções, porque, de facto, criar mais uma instituição internacional, cara, naturalmente, cara. Está-se pensando em 21 juízes de variadíssimos países que vão ter que ir para um único país, viver lá, ter naturalmente os seus vencimentos, ter o seu staff com funcionários. É preciso haver um palácio condigno para isto funcionar. Enfim, vai ficar caro, vai ficar caro. E os orçamentos, como nós sabemos, dos vários países, a vontade que os vários países possam ter para dotarem de meios estas instituições novas, às vezes nem sempre tudo são rosas em situações como esta. E, portanto, a questão não é simples. Acresce que o Tribunal Constitucional Internacional, como todas estas instâncias, pode incomodar muita gente. E parece que já está incomodando. Consta que existe um determinado país que sugeriu alternativamente um tribunal que só tratasse de direitos do homem. Ou seja, excluindo da discussão tudo o que seja eleições, tudo o que seja questões de avaliação da constitucionalidade, da legalidade das normas, e também excluindo uma outra dimensão que nós gostaríamos que fosse uma das competências do Tribunal, que era a competência, por assim dizer, preventiva, ou seja, a possibilidade de o Tribunal dar pareceres a pedido de governos, de organizações internacionais, de ONGs, etc. Portanto, não deixa de ser interessante. Naturalmente, também existem alguns juristas que têm algum medo que este tipo de tribunais coloque algumas dificuldades ou tenha alguns atritos com outras instituições, nomeadamente os tribunais constitucionais nacionais, ou supremos tribunais, supremas cortes, ou conselhos de Estado, enfim, as várias modalidades de instituições que nos vários países tratam do controle da constitucionalidade. Dizem-me até que haverá um ou outro protagonista muito respeitado e muito respeitável que considerará que este tipo de ideias são, enfim, mais ou menos ocupação de desocupados ou pretensão de protagonismo
por parte de alguns, ou, enfim, se entrarmos na teoria da conspiração, sabe-se lá o que é que move as pessoas para quererem que haja um tribunal relativamente ao qual pode pairar sempre aquela suspeita de um filme estadunidense cujo título original é The Star Chamber e que teve vários Câmara Estrelada, teve várias traduções pelo mundo fora, A Noite dos Juízes em França, em Portugal teve um outro título que já não me recordo. Enfim, a ideia de um tribunal, lá está, acima dos tribunais. Claro que nesse filme, o tribunal acima dos tribunais era um tribunal secreto de juízes que se julgavam, que julgavam por acharem que o sistema judicial, neste caso o estadunidense, era excessivamente complacente e então tinha uma espécie de jagunços que iam fazer as punições a sério que o sistema não fazia. Evidentemente, nada disto é o projeto do Tribunal Constitucional Internacional. Assim como também não é o ser um passo para a existência de uma Constituição Mundial ou de um governo mundial. De um governo mundial, naturalmente, não se trata nada disso. Uma Constituição Mundial, enfim, nós juristas precisamos de pôr alguns pontos nos is. Nós sabemos que o Reino Unido não tem um código de direito constitucional, como há no Brasil, ou como há em Portugal, ou na maioria esmagadora dos países, e não deixa de ter uma Constituição. Portanto, nesse sentido, nós podemos dizer que já existe uma Constituição Mundial, no sentido de que existe uma pluralidade, até em certo sentido, eu quase me atreveria a dizer que há excessiva legislação, excessiva noção ao nível internacional. E nesse sentido, quase poderá haver, evidentemente, a tentação de dizer o que nós precisaríamos seria, enfim, de alguma consolidação, de alguma abreviação, de alguma sintetização da produção motorizada, imensa de diplomas que pululam na cena internacional. Mas quer dizer, do ponto de vista da perspectiva de uma Constituição natural, de uma Constituição historicamente sedimentada, não codificada, não voluntarista, evidentemente que, em certo sentido, não é por falta de normativos que o Tribunal não julgaria. E, portanto, realmente há um conjunto de mitos e há um conjunto de mostrengos, de papões, de espantalhos que podem levantar-se como objeções ao Tribunal. Realmente, uma das mais evidentes é realmente essa que esgrime com a ideia de que já existem jurisdições nos vários países. Pois é, mas duas ordens de argumentos para explicitar o que iria acontecer em relação a essas questões. Duas ou três. A primeira é que, ao contrário do que o homem da rua muitas vezes pensa, lá está, não vamos dizer mal do taxista, até porque um dia o Fernando Pessoa escreveu um artigo, já não me lembro, invocando que categoria profissional e teve o sindicato dessa categoria profissional seriamente zangado. E eu ainda por cima simpatizo com os taxistas. Portanto, não se trata de nada disso, não é? Não se trata de nada disso. Mas, de facto, o homem comum muitas vezes não tem a consciência. Primeiro, nem sempre tem a consciência da dimensão constitucional. É verdade que estudos feitos, sobretudo no México, revelam que, apesar de tudo, a consciência que há do constitucional por parte das pessoas comuns é muito maior do que os letrados julgam.
O homem comum pode não saber exatamente qual é o número de deputados ou o número de senadores, pode não saber exatamente qual é o mandato dos presidentes da República, mas no que diz respeito há uma intuição sobre o regime, uma intuição sobre os direitos, uma intuição sobre a separação dos poderes. Parece que essas coisas existem. Parece que essas coisas existem. Esses estudos levados a cabo no México e outros com o nome de Cole, investigações Cole, Knowledge and Opinion about Law, começaram a ser desenvolvidos por um casal poloneses, Adam Podgorek e Maria Loss. Espero não estar a assassinar o polonês. Se houver aqui alguém que saiba polonês, deve estar a reprovar-me. Mas, enfim, de qualquer jeito, esses estudos dizem isso. Apesar de tudo, o conhecimento comum sobre lá está, a questão da realidade constitucional nos vários países não é assim de molde a perceber a necessidade de agilidade mental em relação à realidade constitucional de hoje. Pois o Brasil tem várias constituições, tem as constituições dos Estados e tem a Constituição Federal. Portanto, no Brasil há, pelo menos, evidentemente, 2 níveis constitucionais. E isso não causa problemas de maior. Causa os problemas inerentes a haver essas jurisdições, naturalmente. Para um canadense ainda é mais complicado, porque, embora as províncias no Canadá não sejam verdadeiros estados, andam ali a meio caminho, há várias teorias sobre isso, o chefe de Estado, em última análise do Canadá, é a rainha de Inglaterra. E para um canadense, a única coisa que, curiosamente, tenho com contacto com canadenses, tenho reparado, a única coisa que me parece, mas isso lá está uma observação empírica, é muito pessoal e, portanto, muito subjetiva, a única coisa que me parece que tem influência no canadense comum é que a questão república e monarquia não me parece muito clara no espírito de todos os canadenses. No fundo, são republicanos, por um lado, mas também são um pouquinho monárquicos. Também têm lá uma coroa mais ou menos decorativa lá no seu imaginário. Bom, seja como for, estamos naquilo que se chama hoje o constitucionalismo multinível, multilevel constitutionalism. Portanto, o constitucionalismo multinível é uma coisa que cada vez mais tem que ser considerada normal. Quando 2 artigos da Constituição da Costa do Marfim foram considerados inconstitucionais ou inconvencionais, isto é uma novidade radical. Claro que nós sabemos que desde Otto Bachoff que há uma ideia de a possibilidade de existência de normas constitucionais feridas de inconstitucionalidade. Embora o livro de Otto Bachoff seja, digamos assim, relativamente tímido em relação a essa matéria, no meu modesto entender, não deixa de ser interessante que as instituições africanas julgaram e abateram na ordem jurídica da Costa do Marfim 2 artigos da própria Constituição. Portanto, há um precedente, e dir-se é um precedente da Alemanha, é um precedente dos Estados Unidos. Não, é um precedente africano. É um precedente africano. Ora, quando, digamos assim, os mecanismos de integração constitucional em África já estão preparados para julgar até uma Constituição de um país, dir-se-ia, soberano, como não haver uma instituição internacional que tenha poderes para, de maneira formal, vigiar e certificar, por assim dizer, a qualidade das eleições em vários países, que tem autoridade para emitir pareceres jurídicos sobre matéria constitucional. E depois o terceiro problema, que esse é o mais complicado.
em que medida é que este tribunal vai poder sobrepor-se ou não a decisões de constitucionalidade dos tribunais ou cortes supremas nos vários países? A questão aqui é complicada, vai ter que ser muito bem debatida. Claro que se prevê que se houvesse uma liminar competência deste tribunal para anular declarações de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade dessas cortes, é óbvio que essas cortes, naturalmente, pela natureza das coisas, se sentiriam invadidas na sua competência e invocariam, naturalmente, ideias de soberania. Mas a questão é muito mais complicada do que isso. Primeiro, a questão da constitucionalidade e da inconstitucionalidade, se compararmos o que ocorre em vários países, não é a mesma coisa. Os poderes relativamente à Constituição em países diferentes não são os mesmos. Mas a própria conceptualização não é idêntica. Eu tenho vindo a procurar, e até seria um motivo de discussão interessante, eu tenho vindo a procurar desenvolver a ideia baseado naquilo que aprendi com o meu mestre de Direito Constitucional, Gomes Canutilho, e outro que não foi menos meu mestre, embora não tenha sido meu professor, Jorge Miranda, e outros. Eu tenho vindo a tentar pôr os pontos nos is relativamente a esta questão, que é uma questão muito rigorosa. O que é isso de ser constitucional ou inconstitucional? Se virmos a legislação, e nomeadamente a Constituição em alguns países, o juízo de constitucionalidade ou inconstitucionalidade é, em muitos casos, apenas, mas não em todos os países, um juízo de conformidade ou de inconformidade com a letra ou o espírito da Constituição, mas que recai, isto é que é a grande questão, mas que recai sobre objetos normativos. Isto quer dizer que se amanhã um político, olhem, vou dar um exemplo, diz-se aí na internet, não sei se é verdade, e espero não estar a cometer uma gafe terrível, e peço desde já desculpas se tal acontece. Dizem que há uma ministra da Saúde de um determinado país europeu que terá dito que, enfim, no fundo, na linha do Malthus e na linha do que, por brincadeira, ironicamente, propôs no século XVII o Jonathan Swift, num escrito A Modest Proposal, uma proposta modesta para resolver o problema da fome. O Jonathan Swift propunha que os pobres dessem os filhos para serem comidos, literalmente, pelos ricos. Enfim, assados, estofados, grelhados, enfim, conforme fosse. Portanto, as criancinhas eram comidas pelos ricos, assim desapareciam os pobres. Ora, dizem que recentemente uma ministra da Saúde de um país europeu terá sugerido eutanásia gratuita para os pobres que quisessem candidatar-se a passar para outro mundo. Lá está, e mais rapidamente para o Tribunal de Apelação, e que teria dito, não, nós facilitamos, não vamos cobrar nada por aqueles que quiserem suicidar-se. Bom, não sei se isto é verdade, é muito provavelmente uma mentira, uma calúnia relativamente a essa senhora ministra, aliás, de um país distante de Portugal, e, portanto, verificar isso é difícil. Mas não importa que seja este ou aquele a dizer isto, o que interessa é realmente a ideia. Ora, à luz das nossas constituições, à luz da dignidade da pessoa humana, à luz do valor que nós atribuímos ao bem da vida, etc., parece que uma afirmação deste género, aqui é que se põe o problema, seria inconstitucional? Não.
à luz de das legislações, das constituições de alguns países, nomeadamente Portugal, isto não é uma afirmação inconstitucional, porque inconstitucional é apenas uma lei, um regulamento, uma norma. Se isto se traduzir numa norma, a norma é inconstitucional. Mas a declaração, a mera declaração política, a mera opinião, aí eu proponho que se chame anticonstitucional. Portanto, pode haver ideias, opiniões anticonstitucionais que são insuscetíveis de ser julgadas pelos tribunais, porque isso seria delito de opinião. Há de haver realmente opiniões anticonstitucionais e inconstitucional é só o que é normativo. Bom, pelo menos em alguns países. Portanto, estão a ver, esta é a primeira questão. Quando me dizem, será que perante declarações racistas, homofóbicas, belicistas, eu sei lá, vamos à lista das coisas más que temos no mundo, perante essa lista de coisas más e tal, declarações desse género, feitas sobretudo por políticos, pessoas que têm o microfone e as câmaras, será que vamos poder fazer queixa desses políticos ao Tribunal Constitucional Internacional? É claro que algumas pessoas diriam, olha, seria excelente que um tribunal, com toda a sua autoridade, pudesse condenar essas afirmações, etc. Mas é muito duvidoso. Eu julgo que esta vai ser uma das discussões que vai acabar por existir. É muito duvidoso que um tribunal que quer ser estritamente jurídico, quer ser rigorosamente jurídico, é muito duvidoso que ele possa, no fundo, cair nessa armadilha política que seria começar a pronunciar-se sobre declarações, atitudes que não se traduzem em normas, etc, etc. Portanto, uma das armadilhas em relação ao tribunal é esta, é transformar um tribunal que se quer rigorosamente jurídico, um tribunal jurídico, numa espécie de tribunal Russell, tribunal da opinião pública, uma coisa, no fundo, mais propagandística, com o seu lugar, naturalmente, com o seu charme até, mas realmente não seria um tribunal jurídico. Agora, o problema é que não há bela sem senão, e a situação inversa também é uma armadilha. A situação inversa é um tribunal absolutamente rigorista que conta os pontos, como dizia o grande Michel Villet, tu tens estes pontos, tens aqueles, eu vou trancher, lá vou eu resolver e tal, a ver quem é que tem mais pontos. Um tribunal, portanto, muito preso com o processo, no fundo, envolvido pelo processo, e eu sei o que isso é. Eu sei o que isso é. Eu fiz o meu estágio de advocacia, devo ter sido o primeiro na cidade do Porto a fazer estágio de advocacia, naturalmente, como toda a gente faz, nos tribunais de polícia, nos tribunais criminais, mas eu pedi para fazer também no tribunal administrativo. E, enfim, fui muito bem tratado. O meu gabinete, a minha sala, era a sala de audiências do tribunal administrativo, que raramente tinha audiências, e, portanto, eu trabalhava na sala de audiências. Apercebi-me nessa altura, eram tempos bem distantes, apercebi-me nessa altura que, pelo menos dos casos que eu vi, mais de 90% dos casos que iam aos tribunais administrativos em Portugal, nessa altura, no Porto, morriam por questões liminares. Graças, em grande medida, à má preparação que tradicionalmente havia por parte das instâncias educativas, meia culpa para a universidade, em direito administrativo. Direito administrativo, que alguém já disse que é hoje mais de meio direito, de facto era uma matéria que não era suficientemente ensinada nas universidades. Então, para ver uma suspensão da executoriedade, para ver qualquer coisa assim, não eram invocados os requisitos, e então a questão não avançava. A questão não avançava porque
não estavam preenchidos os requisitos mínimos para avançar. Portanto, uma das grandes armadilhas é um tribunal que estabeleça, do ponto de vista processual, tantas e tais fórmulas e que tenha, portanto, um processo de tal forma esotérico ou não ensinado suficientemente nas universidades e nas instituições de ensino dos vários países, que, enfim, as questões morressem logo com determinações liminares. E, portanto, isso é preocupante, era preocupante. Mas há ainda uma outra questão, que é outra vez o problema das jurisdições. É um problema sério. Será que se vai conceber o tribunal como uma nova instância em que um assunto já foi tratado pela última instância constitucional de um país e vai ser reaberto, mesmo em relação a países, enfim, considerados democráticos, etc., é um problema muito sério. Também se pode colocar o problema diferente, que é, será que perante o perigo de, num determinado Estado, um Supremo Tribunal, um Tribunal Constitucional vir a julgar as coisas de forma enviesada ou haver a legítima expectativa de que isso pode acontecer, não se colocasse sequer a questão perante o Tribunal Nacional, mas se colocasse diretamente no Tribunal Internacional? É claro que isso coloca um problema muito complicado, que é o problema de estar a fazer divisões entre os Estados, aqueles que merecem confiança, os que não merecem confiança, os que são democráticos, e portanto haveria uma tabela, estão a ver na Secretaria do Tribunal Constitucional Internacional, mas vamos ver na tabela, o país de onde você vem é democrático ou não é? Não parece praticável, nem parece, enfim, de lisura elementar. Mas isto faz-nos ir a um outro problema. Que é um problema de base. Estão a ver, são imensos problemas. É um problema de base, um problema radical. Que é este. Então, este tribunal, como é que vai surgir? É claro que existem, junto às Nações Unidas, um conjunto de diligências, etc. Um dos principais animadores deste projeto, o professor Iyad Ben Ashur, decano, antigo diretor da Faculdade de Direito de Tunis, e que foi, até há pouco tempo, membro do Comitê de Direitos do Homem das Nações Unidas. Enfim, há realmente, por exemplo, há de facto muitas diligências, etc. Mas vejamos, basicamente opõem-se aqui duas teses. Há aqueles que acham que uma coisa destas tem que seguir os trâmites normais de um tratado internacional que vai sendo ratificado pelos Estados, e os Estados vão aderindo a este projeto. Enfim, que é a fórmula, por assim dizer, mais diplomática e aquela que aparentemente coloca menos problemas. Mas também há aqueles mais voluntaristas que dizem, mas verdadeiramente acreditam que um Estado ditatorial, que um Estado que não respeita o direito, vai aderir a um tratado desses? Ora bem, é um problema, porque poder-se-ia colocar a questão, dizer, bom, temos aqui um clube de países respeitadores da democracia, países respeitadores dos direitos do homem, países que, no fundo, pelo menos se aceitam submeter-se a este tribunal, e depois aqueles em que o tribunal seria mais necessário estão de fora. É um problema complicado. Então há alguns que dizem, não. Ou mesmo se cria o tribunal, enfim, quase de um ato genesíaco, um fiat lux, cria-se o tribunal e se declara a sua competência
universal. Evidentemente estamos já a ver as imensas reações que isto iria dar. Ou então uma coisa intermédia, a partir do momento em que haja o depósito das retificações de 50 países, 70 países, a partir daí vale para esses e vale para os outros. O que também, evidentemente, não será fácil de aceitar por muitos. Portanto, estão a ver, há aqui muitos problemas extraordinariamente delicados. E depois há ainda outros jogos complicados. Um deles é o problema de saber se vão ser admitidas ou não reservas às cláusulas do tratado. Tem-se dito nestas reuniões que não se pode admitir muitas reservas, porque pelo jogo das reservas, eu não quero isto, eu só vou até ali, isso não sei o quê, a pessoa coletiva internacional, o Estado entra, mas não entra. Então tem-se dito que provavelmente será de encontrar umas 2 reservas, máximo, tipificadas. O máximo que se admite são 2 reservas, ainda não está definido, evidentemente, quais serão, mas o máximo 2, perfeitamente tipificadas, não pode haver mais que aquelas, e se entra na pressuposição de que é um mecanismo tratado. Se entra, aceita sem condições ou aceita com 1 ou 2 condições e não mais que isso. Outra questão que também se tem colocado, isso a partir da experiência do Tribunal Penal Internacional, que é muito interessante e é muito rica, porque se não houvesse Tribunal Penal Internacional, todo o processo estaria muito mais atrasado. Não haveria o manancial de experiência para não se cometerem os mesmos erros e para se ver que é possível. Não é? E para se ver que é possível, há alguns observadores que dizem, e eu confesso não conheço em pormenor essa experiência, eu costumo dizer que foi um outro ramo da família que seguiu a via do crime, dado que tenho uma irmã, um cunhado, que foram para o direito penal. Portanto, eu não segui a via do crime, foi outro ramo da família. Na verdade, não tenho conhecimento suficiente, mas há alguns observadores que dizem, mas não são os meus familiares, há alguns observadores que dizem, não, é preciso cuidado porque corre-se o risco de serem sempre condenados os pobres, os pequenos, os marginais, os países sem grande chance de se defenderem, que não têm forma de contratar grandes advogados, ou que, de uma maneira ou outra, são os suspeitos do costume. Realmente não é para isso, não é? Não é um Tribunal Constitucional Internacional para colocar no pelourinho apenas os pequenos, os fracos. Essa é uma questão importante. Outra questão que às vezes se coloca, estou a falar, parece até que eu sou contrário ao Tribunal, de tantas objeções que estou a colocar, tantas fraquezas que estou a sublinhar. Bom, há outros que dizem que realmente é preciso cuidado quanto à nomeação dos juízes. E claro que é preciso muito cuidado. O que está sobre a mesa, é claro que tudo isto ainda está em fase de discussão. Uma das propostas que está sobre a mesa é que o Tribunal seja composto realmente por 21 pessoas, mediante indicações, candidaturas do dobro, portanto, 42 potenciais candidatos que seriam indicados por várias instâncias já existentes das Nações Unidas e que seriam o Tribunal de Justiça, seriam o Tribunal Penal Internacional e seria o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Há algumas pessoas que fazem algumas reservas à possibilidade de, por um lado, serem tribunais já existentes
que vão ter uma influência grande na determinação da composição do novo tribunal, e também há quem diga que a Comissão dos Direitos Humanos que pode aqui e ali ter também uma composição, como digo, também não sei avaliar suficientemente disso, pode ter uma composição, enfim, pelo jogo de forças político nas Nações Unidas, pode ter uma composição que não seja, digamos assim, mais favorável para a existência de um tribunal deste género. Bom, são variedíssimas as objeções que se têm colocado. De qualquer forma, a verdade é que o projeto tem seduzido cada vez mais pessoas. Devo dizer-vos que às vezes me surpreendo com as adesões, quer de juristas, quer de não juristas, que se sentem atraídos pela questão. E o problema são sempre as alternativas. Será que é sempre aquela velha pergunta do Heidegger, porque temos o ser e não o nada? Sim, porque haveremos de ter o tribunal e não nada. Será que o nada é melhor que a existência do tribunal, mesmo com todas as suas deficiências, que obviamente poderiam ser limadas, não é? Eu julgo que há uma razão especial e contextual muito importante para que o tribunal agora ganhe outra dimensão, outro elan, o projeto do tribunal, outra dimensão, outro elan. É que, lá está, a globalização da informação nem sempre faz com que estas notícias circulem. Por exemplo, nós em Portugal não sabemos nada do que acontece na Austrália, a não ser que haja um tsunami, uma coisa assim e tal. Não sabemos nada do que acontece no Canadá, não sabemos. Há países que praticamente não existem uns para os outros. Mesmo, infelizmente, aqui no Brasil, muitas vezes não chegam notícias de Portugal, e embora cheguem algumas notícias do Brasil a Portugal, há muita coisa também que não chega. Portanto, nós realmente vivemos uma ordem globalizada, mas em que muitas informações não passam. E não só as informações que não passam, como às vezes o sentido do tempo, o espírito do tempo, às vezes não é bem apercebido. Não é? Toda a gente sabe que há uma crise na Europa, mas será que sabemos das coisas terríveis que ao nível dos direitos humanos se passam já em alguns países europeus, como por exemplo na Hungria? Há realmente ameaças. Há, digamos, às vezes o perigo de velhos preconceitos, velhos fantasmas. O próprio Juncker, aqui há 3 ou 4 anos, falava no despertar ou no redespertar de velhos fantasmas, não é? E lá está. Pode vir a acontecer que as instâncias nacionais em alguns países responsáveis pela aplicação da justiça se tornem dóceis demais em relação a poderes políticos excessivamente voluntaristas. Não é uma impossibilidade. Todos nós sabemos que a forma de nomeação de juízes para esses Supremos Tribunais está, de uma forma ou de outra, imensamente dependente do poder político. Seja nomeação parlamentar, seja nomeação do Executivo, e nomeadamente das presidências, realmente há uma ligação entre o poder político e esses tribunais.
É claro que existem estudos muito interessantes que ilibam completamente, ou quase completamente, alguns desses tribunais de suspeitas partidárias. Contudo, os mesmos estudos que os ilibam, e estou a falar nos que conheço, os mesmos estudos que os ilibam não deixam de sublinhar uma coisa que é óbvia. Nenhum juiz, enfim, realmente manteria a sua coluna vertebral se viesse a fazer uns jeitinhos naturalmente. Mas nenhum juiz que tenha um determinado perfil, a menos que houvesse, lá está, um toque qualquer da divindade ou de uma conversão qualquer, nenhum juiz facilmente muda de ideias fundamentais sobre a sociedade. E, portanto, não quer dizer que ele vá fazer um trabalho sectário, mas há uma cosmovisão que os juízes têm. Aliás, se assim não fosse, seria muito mau, teríamos robôs, não é? Ora bem, o perigo que pode haver, de facto, é que uma mentalidade menos humanista, ou uma mentalidade que nós podemos, com alguma imaginação, supor como poderia ser, uma nova mentalidade feche outra vez as portas de liberdade, de pluralismo, etc. E essas coisas são como cozinhar a rã. Muitas vezes isso não acontece de uma vez, não é? A rã coloca-se na panela, a água está quentinha, a rã está toda contente, nada, e vai-se aumentando, até que um dia a rã está verdadeiramente cozinhada e não deu por ela. Ora, é o que acontece muitas vezes nos Estados. Nós vamos perdendo gradualmente a nossa liberdade. Vamos-nos até sentindo bem, porque isto de ser livre é terrível. É uma responsabilidade muito grande. E então o ditador Salazar, em Portugal, dizia: se soubesses o que custa mandar, gostarias mais de obedecer toda a vida. É cómodo cumprir ordens. É cómodo instalarmos-nos numa ordem qualquer, os outros que decidam. E um belo dia, como naquele poema que se atribui ao Bertolt Brecht, mas que não é do Bertolt Brecht. Um dia vieram pelos comunistas, eu fiquei sossegado que não era comunista. Outra vez vieram pelos sindicalistas, eu fiquei sossegado que não era sindicalista. Depois vieram pelos judeus, eu não era judeu, deixei não sei o quê. Depois vieram pelos não sei, eu também não era, e um dia vieram por mim e já não havia ninguém para protestar. É esse realmente também muito o problema. Nós achamos sempre que isso é com os outros é que são punidos injustamente, os outros é que são presos injustamente, os outros é que têm casos em tribunal, e nunca é connosco. É claro que nós hoje já vivemos numa sociedade de panlitigiosidade, ainda bem para os advogados, e de panlitigiosidade, toda a gente já foi a tribunal por uma razão ou por outra, mas realmente temos que estar vigilantes. E, portanto, não creio que os males que se assacam ao Tribunal Constitucional Internacional sejam maiores que os bens. Pelo contrário. Terminaria com a invocação de uma questão que me parece importante. O último Congresso, salvo erro, de Direito Constitucional Internacional teve como tópico a separação dos poderes. Quem diria que, tanto tempo depois do segundo Tratado do Governo Civil de John Locke e do Espírito das Leis de Montesquieu, a Organização Mundial de Constitucionalistas haveria de dedicar o seu fórum internacional a esse conceito, a esse princípio da separação dos poderes, o qual foi caluniadíssimo, lá está, num período que tem algumas semelhanças na Europa com o que vivemos agora, foi caluniadíssimo, lá está, nos anos 30
e 40 do século passado, como coisa perfeitamente desajustada, ultrapassada, etc, etc. Ora bem, a separação dos poderes tem vindo a ser concebida de múltiplas maneiras, é aliás um dos princípios que tem tido as mais diferentes configurações, mas a verdade é que a ideia fundamental que Montesquieu sintetizou nessa ideia de que o poder deve travar o poder, a ideia de que deve haver freios e contrapesos, o poder não pode estar concentrado todo nos mesmos. E depois, evidentemente, também há especialidades, não é? Há especialidades do ponto de vista funcional. Essa questão tem que ser trazida hoje no mundo globalizado, que é um lugar comum, é um chavão, mas tem que ser trazido hoje para a esfera internacional. De facto, a chave do problema super debatido da questão da realidade e do sentido da soberania no tempo atual resolve-se por um repensar da ideia de separação dos poderes. Enquanto num mundo fechado, ou basicamente fechado, nos próprios Estados, o problema é a separação dos poderes dentro do Estado, hoje o problema é a articulação dos poderes dentro do Estado e ao nível internacional. E, portanto, é realmente fundamental que nós equacionemos para o mundo de interdependências, é bom que nós equacionemos a questão da separação dos poderes. E se nós conseguirmos resolver a equação da separação dos poderes, temos resolvida a questão da soberania. Muito obrigado pela vossa atenção.